ter aquele... Lembra um negocinho que ficava o microfone do pastor? Tipo um negocinho de plástico assim, que ele apoiava o microfone? Ficava ali no púlpito? Não, ali não tá. Ali está. Não vi, não vi. Não tá aí? Deve ter quebrado, né? Nossa, quebrou. Foi até o pastor pregando. Deu um tapa. Não lembra não? Ah, é verdade. Foi. Ele, quebrei. Hã? Ele falou, quebrei. É? Aí é verdade. Ó, tem 5 pessoas já. Pode ir sim. Falando com o pessoal, falando que já vai iniciar. Prezados irmãos, em mais alguns minutos nós iniciaremos. Só estamos ajustando os detalhes finais. Nos perdoe atraso, temos problemas técnicos. Não falei com ele não, mas eu acho que ele vem de Uber. Mas a gente dá um jeito nisso daí. Começar? Vamos lá. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de iniciarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a aula de número 9. Temos aí chegado à reta final da nossa lição. É uma honra, é um privilégio nós estarmos finalizando aí mais um trimestre da Escola Dominical, né? Estamos caminhando para o fim. E nesta oportunidade temos que dar glórias a Deus mais ainda, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, mesmo em tempos extremamente trabalhosos. Então hoje, dia 31 de maio de 2020, cabe nos falar um pouquinho a respeito da lição de número 9, como eu disse, cujo título é o Mistério da Unidade
revelada. Antes, porém, vamos iniciar com uma oração. Oremos. Majestoso Deus e eterno Pai, nós queremos Te glorificar, queremos Te exaltar, queremos Te bendizer, por mais um dia a qual o Senhor nos deu a vida, por mais um dia que o Senhor nos preparou este momento de estarmos juntos na Tua presença, para poder Te adorar na beleza da Sua santidade, para podermos aprender da Sua palavra, para podermos nos enriquecer no nosso intelecto, na nossa fé, no nosso coração, através do estudo, Senhor, que nós possamos nesta hora ser abençoados pela Tua mão, que nós possamos estar cheios do Teu Espírito para transmitir a todos os irmãos esta maravilhosa palavra e que a bênção do Deus de Israel esteja sobre nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos iniciar a nossa lição número 9, o mistério da unidade revelado. O texto áureo diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3, 5. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. E a nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, vamos entrar agora no capítulo 3 de Efésios, cujos versos do 1 ao 13 nós passaremos a ler. Diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Muito bem, nesta lição, meus irmãos, lembrando um pouquinho na carta aos Efésios, quando Paulo escreve esta carta, ele já havia passado, há muitos anos pela igreja de Éfeso. Ele tinha fundado esta igreja e ele tinha colocado esta igreja debaixo das suas orações, debaixo da sua proteção, debaixo dos seus ensinamentos. E muito tempo depois o apóstolo Paulo foi preso e da prisão ele escreve esta carta que nós temos estudado até agora. Isso nós vimos lá na nossa primeira aula, foi lá no início de abril. E nós vemos que Paulo, mesmo na prisão, mantinha constantes orações e explicava aos irmãos qual era este mistério, que é um objeto do nosso estudo hoje, que é o mistério. Mistério na Bíblia, ele tem basicamente aí dois entendimentos diferentes. Primeiro, o mistério é uma doutrina revelada, Então, o mistério é algo que estava oculto e veio para a luz. E depois também o mistério pode ser comparado a um segredo.
Paulo usa muito a palavra mistério, principalmente nas cartas aos Coríntios, né? Nas 2 cartas aos Coríntios, ele usa muito essa palavra mistério, mas em todas as suas cartas, né? Ele usa muito essa palavra porque ele vem revelando esse mistério. Os mistérios de Deus vêm sendo revelados ao longo do tempo e vêm sendo trazido à luz mediante a vinda de Jesus Cristo e os ensinamentos dos apóstolos também, conforme nós já aprendemos, né, na última aula da nossa escola bíblica dominical. Muito bem, então hoje nós vamos falar um pouquinho deste mistério, né? Como é que era este mistério no Antigo Testamento? Deus, ele sempre teve a vontade, ou sempre esteve nos propósitos de Deus, melhor dizendo, salvar todos os povos, né? Vamos lembrar que o pecado é algo que atinge não só um casal, o pecado é algo que atinge toda uma humanidade. O pecado é algo que atinge a todos e não atinge só o ser humano. O pecado também atinge a criação. O pecado atinge tudo que é criado, né? Nós sabemos que o pecado ele tem um efeito tão deletério, tão perigoso, que todas as coisas que existem são afetadas pelo pecado. Muito bem, se todas as coisas são afetadas pelo pecado, não faz sentido Deus providenciar a salvação só para algumas coisas, ou providenciar a redenção somente para algumas coisas. Isso não faz o menor sentido. Por isso que Paulo traz esse mistério à luz a partir de Jesus Cristo. A partir de Jesus, Paulo mostra que Deus sempre teve nos seus propósitos fazer com que todas as coisas chegassem à salvação, chegassem à redenção. E agora, com a obra de Jesus Cristo concluída na cruz do Calvário, nós sabemos que é fato que isso irá acontecer. Quando nós vemos Jesus operando grandes maravilhas e realizando a sua obra na cruz do Calvário, nós podemos ver como é que Jesus Cristo vai operar este grande milagre. É oferecendo uma salvação que não tem distinção de raça, distinção de étnica, distinção financeira, não. Jesus ele vai providenciar a salvação para todos. Jesus ele vai aplicar da sua salvação para todos os povos. A redenção é algo que vai chegar a todos os povos. Ou seja, não é que Deus não quisesse salvar no Antigo Testamento, não, mas nós devemos saber que Jesus, quando consumou a sua obra, ele conseguiu ampliar a salvação, ele conseguiu multiplicar infinitamente a salvação. Esse mistério no Antigo Testamento não é que ele não existisse, mas é que ele não estava na luz, ele era um mistério, ele estava escondido, oculto a Deus. Somente Deus tinha no seu intento salvar todos os povos. Isso não acontece quando Jesus vem. Quando Jesus vem, ele sim multiplica a possibilidade desta salvação alcançar a todos, sem distinção nenhuma. Nós podemos ver um exemplo disso no Antigo Testamento, é o livro de Jonas, né? Nós bem conhecemos a história de Jonas, né? Jonas, ele não prega para o povo escolhido de Deus. Jonas, ele vai pregar para Nínive. Nínive é capital da Assíria, e a Síria é uma nação completamente perversa, completamente má, completamente má em todos os sentidos, né? É uma nação sanguinária, que gostava de guerras. E Jonas é enviado para pregar naquela cidade, e ele sabia que aquela cidade não merecia a salvação, porque não só porque eles eram maus, mas ele achava que Deus era tão bom, que não necessitava
que aquele povo fosse salvo por Deus. É lógico que nós conhecemos a história, Jonas vai para outra direção, né? E mesmo assim Deus faz com que Jonas volte para Nínive e pregue o evangelho ali. E ele prega e aquele povo se converte, para decepção de Jonas. Jonas não ficou feliz com a conversão dos ninivitas. Jonas ficou triste, Jonas ficou cabisbaixo com a conversão daquele povo. Essa história de Jonas retrata que Deus tem a sua salvação para todos, que Deus multiplica a sua salvação para todo aquele que crê. E isso é interessante porque no capítulo 4, lá no finalzinho, né, diz que Jonas estava debaixo de um sol muito forte, né? E aí ele vai e se deita debaixo de uma planta grande que tinha sombra, né? E aí Deus vai, envia um bicho e mata essa planta. E aí Jonas fica bravo com Deus, fala: "Oh Deus, o Senhor matou a planta inocente, como é que pode, o Senhor, um Deus tão bom, matar essa planta, né?" E aí a resposta de Deus é interessante. Aí, como é que pode você, Jonas, querer que aquele povo não se converta e morra, né? E aí Jonas fica sem reação e também a história acaba, né? Mas veja que interessante, né? É igual os dias de hoje, né? Tem muita gente nos dias de hoje que é a favor da causa dos animais, né? Quer salvar todos os animais, mas é a favor do aborto. Como é que pode, né? Parece uma contradição, né? Isso não tem nenhuma lógica, mas são os nossos dias. Então, através de Jesus Cristo, esse mistério, a possibilidade da união do povo escolhido de Deus, o povo de Israel, e o povo que não era, entre aspas, escolhido, há a possibilidade deles se juntarem num povo só, né? Isso nós vimos estudando algumas lições anteriores. Então, agora, todo este povo que estava necessitado, todo esse povo que estava sem condição de encontrar a bênção do Deus de Israel, agora, através de Jesus Cristo, pode ver e glorificar a Deus por tão rico favor em enviar a Jesus Cristo para salvar a todo e qualquer pecador. É interessante também, meus irmãos, que quando chega no Novo Testamento, nós podemos dizer que o Novo Testamento ele esclarece o propósito de Deus, ele esclarece a vontade de Deus em salvar todos os povos. É lógico que isso levou um tempo para ser compreendido pelos apóstolos, né? Depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi ascendido aos céus. Assim que Jesus completou a sua obra e o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, todos os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Foi uma obra grandiosa, mas os apóstolos começaram a pregar o Evangelho somente para os judeus. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho somente para os seus irmãos. Eles achavam que este Evangelho não tinha que chegar às demais tribos, às demais pessoas, às demais nações, o que era um erro, o que era um erro crasso por parte dos apóstolos. E até que o Senhor Deus deu uma visão a Pedro, uma visão até muito estranha, né? Então ele estava, isso é Atos capítulo 10, se não me engano, né? Ou 8 ou 10. Pedro tem uma visão que vem um lençol do céu, né? Como se fosse um pano descido do céu, e dentro deste pano tinha aqueles animais imundos, né? Que os judeus não poderiam comer, o porco, algumas aves, alguns animais que rastejam. E aí o próprio Deus fala assim para Pedro: toma desses animais e come. E Pedro fica com medo. E ele: não, Senhor, não posso comer, que é imundo. E aí Deus responde: aquilo que eu purifiquei não mais é imundo. E aí Pedro entendeu que o Evangelho deveria chegar a todos os povos, a todas as nações.
a todas as raças. E é interessante que um tempo depois se converte o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é conhecido como aquele que transmitiu com maior profundidade as maravilhas de Jesus a todos os povos não judeus, aos gentios, como nós conhecemos. E estes gentios são aqueles que não pertencem ao povo eleito de Deus no Antigo Testamento, ou seja, ao povo de Israel. Agora nós temos a capacidade de chegar e de olhar com mais qualidade, olhar com mais profundidade para a obra de salvação que Jesus Cristo realizou. Veja quão grande mistério Deus revelou naqueles primeiros dias. Agora não havia mais separação entre o povo judeu e os demais povos. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, colocou os dois povos lado a lado, no mesmo degrau, e desses dois povos, judeus e gentios, ele tomou pessoas para si e fez um povo. O nome deste povo é a Igreja. A Igreja do Senhor é o único povo de Deus eleito pelo Senhor e reconhecido, ao qual ele vai salvar, ou melhor, tem salvado e vai completar a sua salvação nos últimos dias desta terra. Veja como este mistério que estava escondido veio passando por toda a história e chega a nós com tamanha revelação e com tamanha bondade e boas novas para pregar o Evangelho. Esta mensagem, por isso que agora Deus, ele na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, ele nos prepara para que nós possamos pregar o Evangelho e anunciar que esse mistério revelado pode chegar a todos os povos, pode chegar a qualquer pessoa. Deus não faz distinção entre pobres e ricos, brancos e negros, o limpo e o sujo. Não. A obra de Jesus é para ser apregoada, e todo aquele que receber esta obra, todo aquele que for tocado no coração pelo Espírito de Deus, tem chances de chegar e de vir. É interessante um dos versos finais do Apocalipse, né? Lá diz assim: quem tem sede, venha e beba, e tome de graça da água da vida. O Apocalipse, embora seja um livro que aponte para o fim dos tempos, ele termina com uma mensagem evangelística. Ele termina dizendo: quem tem sede, vem e beba, e receba de graça da água da vida. E essa é a pregação do Evangelho, esta é a pregação da boa nova de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e agora Ele nos dá a vida. É interessante também, meus irmãos, se nós pensarmos como esse mistério ele atravessa, né, a história da humanidade. Muitos profetas, eu mencionei apenas Jonas, né, mas muitos profetas, eles pregaram no Antigo Testamento para outras pessoas ou para outros povos. Jonas é apenas um deles. Nós podemos citar também Miqueias, né, que ele prega para um povo que não era do meio do povo de Israel. Nós temos alguns outros profetas também que não são nomeados lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, que da mesma forma pregam para pessoas que não são do meio do povo de Israel. Nós conhecemos também um rei muito famoso chamado Nabucodonosor, né? Ele aparece lá no livro de Daniel. A Bíblia não diz, né? Mas eu tenho para mim que aquele homem morreu salvo em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ouviu de Daniel acerca daquele Deus, e ele creu naquele Deus, e ele bendisse aquele Deus, e eu tenho para mim que aquele homem morreu salvo
o rei mais poderoso, o rei mais forte, o rei mais rico de toda aquela época foi salvo por meio da palavra do Senhor pregada e por meio dos atos testemunhais que aquelas pessoas provocaram em Nabucodonosor, através de Daniel. Mas veja que esse mistério, meus irmãos, em parte ele estava revelado, em parte ele estava oculto. Se nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos perceber que no início Deus ele faz um pacto, e este pacto não é só feito com Adão e Eva. Este é um pacto, ele é feito com toda a criação. Toda a criação está debaixo de um pacto de Deus. Ainda hoje, se nós lemos isso em Romanos capítulo 1, isso vai ficar um pouco mais claro na nossa cabeça. Mas se nós lermos o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus estabelece um pacto com toda a criação, porque Ele era o sustentador de toda a criação. Deus é que dava vida a toda a criação e continua sendo assim. Deus não parou de trabalhar na história, Deus não parou de trabalhar na vida das pessoas, Deus não parou de manifestar a sua bondade sobre todos os povos, mas isso será requerido da parte de Deus no fim dos tempos. No fim dos tempos, todos terão que prestar contas ao Senhor Jesus por aquilo que têm feito e por aquilo que deixam de fazer. Nós sempre prestaremos conta por duas coisas: por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer, ou seja, a negligência. Tudo nós devemos prestar conta. Nós sabemos que o juízo começa pela igreja, mas o juízo de Deus também chegará a todos os povos, a todas as raças, a todas as línguas e todas as tribos e nações. Por quê? Porque Deus tem um pacto com toda a criação. Não é porque Deus não salvou determinada pessoa que aquela pessoa não vai prestar contas a Deus. Todos hão de comparecer perante ao tribunal de Cristo, né? 2 Coríntios diz isso, né? Todos hão de comparecer perante ao tribunal de Cristo, para bem ou para mal. Então, esta é uma realidade deste mistério que foi revelado. Em partes, ele estava oculto, mas em partes, ele estava presente, quando Deus, no princípio da criação, estabeleceu com todo mundo, com toda a criação, um pacto. E deste pacto, ele irá recobrar para que todos prestem conta daquilo que tem feito ou daquilo que tem negligenciado. Esse é o povo de Deus, a unidade revelada. Pois bem, meus irmãos, esta é a lição de hoje. Nós vamos concluir dizendo que através deste pacto, ou através desta união que Deus estabeleceu na sua forte e poderosa mão, a igreja tem sido produto desta união, tem sido resultado desta união. A igreja de Deus, ela é infalível. Deixa eu repetir isso que é muito importante. A igreja de Deus, ela é infalível. Não há meios da igreja fracassar. A verdadeira igreja triunfará, porque a boa mão do Senhor Deus é sobre ela. Não é porque nós vivemos tempos difíceis, não é porque nós vivemos tempos trabalhosos, não é porque a igreja tem muitas denominações que a igreja corre algum risco, de maneira nenhuma. A igreja do Senhor, ela é forte, ela é poderosa e ela não corre riscos de fracassar. A igreja do Senhor é forte e poderosa. Então, nós temos esta firme convicção de que o Senhor está a trabalhar perante nós, que o Senhor vai abençoar a nossa casa e que o Senhor vai abençoar a nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho a lição de número 10, cujo título é A Intercessão pelos Efésios. A intercessão pelos Efésios. Essa será a lição da nossa próxima semana, se o Senhor Jesus não voltar. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.